Hoje nós vamos abordar plotagem de funções de primeiro grau e de segundo grau. Então, inicialmente nós vamos alterar o modo de operação para RPM, né? Sempre vamos deixar dessa forma. Podemos tirar esse bip também. Como é que eu faço para plotar uma função de primeiro grau? Ou plotar uma função de segundo grau? É isso que eu vou mostrar para vocês hoje. Primeiro eu preciso introduzir uma função, né? Quando eu introduzo uma função e gravo, ela vai aparecer em var, né? Ela vai ficar salva em variáveis, né? Quando eu introduzir uma função na memória da calculadora. Então eu vou vir em apps, aqui no item 1 plot functions e vou apertar OK. E equation entry, ou seja, entrar com uma equação, né? Nesse caso eu vou entrar com uma equação, né? Equation entry. OK. Então por enquanto eu não tenho nada. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar. Então vamos adicionar uma função de primeiro grau. Vamos começar com uma função de primeiro grau. Vamos então escrever 2x mais 4. Né? Essa função, sem fazer contas, eu sei que o zero dela vai ser aonde? Vai ser em menos 2. Porque se eu jogar 0 no lugar de y, eu vou jogar o 4 para o outro lado, vai ficar negativo. Menos 4 dividido por 2 vai ficar menos 2. Né? E agora, para desenhar a curva, eu vou clicar em Draw. Né? Porque quando eu clico em Draw, eu vou desenhar. Né? Então, estar aqui. Então, ela passa exatamente no ponto 2. Né? No ponto 2. O zero da função é em 2, conforme eu havia comentado anteriormente. E o ponto onde intercepta o eixo y vai ser em 1, 2, 3, 4. 4. Vamos conferir. Então eu posso pegar o cursor. É que nem sempre esses risquinhos significam uma unidade. Então eu vou pegar o risquinho e conferir. Achei estranho mesmo. Não, tá certo, 4. Não, 4. Então, em y vai ficar em 4. Quando for 0, não tá certo. Quando x for 0, y vai ser 4, que é o termo independente. E quando estiver em... E quando eu quiser o 0 em y, eu vou ter menos 2 em x. Né? Então, vamos voltar na equação. Então, no zero da função, né, o y vai ser 0 quando x for igual a menos 2. Né? E quando x for igual a 0, eu vou ter 4. Né? Tá certo. Y é igual a 4. Né? Então, vamos adicionar uma outra função. Vamos colocar então menos 4x mais 2. Vamos desenhar essa outra função também. Mais uma. Agora onde é que ela interceptou? Vamos voltar aqui. Ó, eu tenho agora 2x mais 4. Opa, não. 4x mais 2. Meu termo independente, o zero da função vai ser onde? Se eu jogar 0 no lugar de y, eu vou jogar 2 para o outro lado, vai ficar menos 2. Sobre 4 vai ficar menos meio. Né? E quando x for igual a 0, o meu y vai ser igual a 2. Vamos conferir então. Tá certinho. Né? Tá aqui entre os dois esquinhos. Né? Entre os dois esquinhos. Então o zero da função ficou em menos meio. E onde intercepta o eixo y vai ser em 2. Né? Vamos adicionar mais uma agora. Vamos colocar então menos 2x negativo. Voltar. X negativo vezes 2. Vezes 2 mais 4. Então eu posso ir
posso escrever várias funções. Todas elas vão ficar salvas. Agora eu inverti, ó, né? Inclinação negativa, porque a função de primeiro grau nesse caso é negativa. Vamos escrever mais uma então. Vamos colocar então 4x negativo, x negativo vezes 4 mais 4. Draw. Mais um. Então, posso desenhar várias curvas simultaneamente. Caso eu queira deixar só tirar algumas, o que eu devo fazer? Vamos supor que eu queira deixar só a função 3 e a função 4. Eu vou apagar essa, deletar em del, vou deletar a primeira, del, e agora, se eu desenhar, vai continuar todas aqui, porque elas já estão desenhadas, né? Elas já foram desenhadas em algum momento, então elas ficam desenhadas. Eu tenho que apagar com o botão Erase, né? Que significa borracha. Então eu tenho que passar a borracha para apagar tudo, né? Agora, depois que eu apago e apertar Draw, ele vai desenhar o que consta nessa tela, né? Que são as equações 3 e 4. Então vou apertar Draw e com isso eu vou desenhar as equações 3 e 4. Né? E muitos poderiam me perguntar, mas será que eu perdi a função 1 e 2? Não, elas continuam salvas, né? Para resgatar elas, o que eu faço? Choose, para escolher. Eu tenho aqui a 1, ok. Choose e a 2. Eu posso apagar a 3 e a 4 em del e del. Né? Elas vão aparecer quando eu apertar Choose, né? Mas eu não vou escolher elas agora. Eu quero só a 1 e a 2. Se eu apertar Draw, eu vou desenhar a 1 e a 2, e a 3 e a 4 já estavam desenhadas, elas ficam gravadas. Então, se eu querer desenhar só a 1 e a 2, eu preciso apagar e com isso desenhar o que consta nessa tela, né? Draw. Agora sim, desenhar o que consta na tela. Agora o que a gente vai fazer? Vou mostrar para vocês o seguinte. Então, vamos deletar tudo, vamos apagar, e se eu apertar Choose vão aparecer as opções, né? Então vou voltar para a tela inicial da HP e vocês vão perceber que em var, que é onde ficam guardadas as variáveis, eu tenho as 4 equações, as 4. O que eu devo fazer agora? Se eu quiser o valor da função atribuído uma variável x, o que eu faço? Se eu digitar 1 e apertar y1, eu vou ter o valor de y no ponto onde x é igual a 1. Se eu digitar 2 e apertar y1, eu vou ter o valor da função onde x é igual a 2. Agora vamos digitar 0, 4. Vamos digitar agora 2 negativo. Né? Vai ter 0. Por quê? Porque a gente viu anteriormente que onde x é igual a menos 2, y é igual a 0. Isso é válido para as outras equações também. Se eu digitar 1 e apertar y2, eu vou obter o valor de y2 quando x é igual a 1. Se eu digitar 2 e apertar y2, eu vou ter o valor de y2 para quando x for igual a 2. Né? Se eu apertar 0, eu vou ter 2. Se eu apertar 1 negativo, eu vou ter, passou do 0. Agora, se eu digitar meio negativo, que é o zero da função, e apertar y2, eu vou ter 0. Por quê? Porque y2 é igual a 0 quando x é igual a menos meio, conforme a gente viu anteriormente. Né? Então isso me ajuda bastante, porque em certos momentos eu quero encontrar os valores da função em vários pontos, eu simplesmente posso introduzir valores para x e com isso encontrar os valores da função naquele ponto. Né? E como é que eu faço para apagar as equações que estão gravadas? Eu vou vir em Shift branco, esse colchete que vocês estão vendo sobre em cima da tecla mais, eu vou apertar Y1, Y2, Enter, depois Tool e por último Purge. Agora
em var, eu não tenho mais y1, 2 e y3. Por quê? Porque eu apaguei. A gente pode conferir lá onde eu ploto as equações que quando eu apertar choose, vai aparecer só 3 e a 4, porque as únicas equações que estão gravadas na memória da minha calculadora são y3 e y4, porque y e y2 eu já deletei. Agora eu vou deletar a 3 e a 4. Então, novamente, vou apertar Shift branco, esse colchete que está na tecla mais, vou digitar y3 e y4, depois Enter, Tool e por último Purge. Vocês podem conferir que vai estar ausente a equação y3 e a equação y4, porque eu deletei ambas. Quando eu voltar em apps, plot functions e equation entry, vocês vão perceber que não tem mais nada, né? Choose, ó, eu vou apertar choose, não aparece nada porque não tem mais nenhuma equação salva, né? Pois eu deletei todas que haviam. Agora eu vou adicionar funções de segundo grau. Vamos começar pela função x menos 1 vezes, vezes x menos 2. Então vamos simplificar essa parte, eval, enter. Eu vou desenhar. Então, eu vou ter as raízes da minha equação em 1 e 2, né? 1 e 2 são as raízes de equações, que é onde a curva intercepta o eixo das abscissas, né? São os pontos onde a minha função é igual a zero. O zero da função vai ser em x igual a 1 e x igual a 2. Vamos fazer outro teste. Vamos adicionar outra função. Vou colocar agora x mais 1 vezes x mais 2. Então percebam, né? Se eu colocar no lugar de x menos 2, eu obtenho 0. Se eu colocar no lugar de x menos 1, eu vou obter 0 também. Então o zero da função eu já induzi de forma proposital que vai ser em menos 1 e menos 2. Vamos desenhar essa outra função, onde a curva vai interceptar os pontos menos 2 e menos 1. Então nessa outra função que eu plotei, as suas raízes vão ser em menos 1 e menos 2, que são os pontos onde a curva intercepta o eixo das abscissas, né? Ou seja, é onde a minha função tem valor zero, né? Então, elas vão continuar gravadas. Eu posso fazer a mesma brincadeira, né? Elas vão estar gravadas em var. Eu posso digitar 0, por exemplo, e obter o valor da função. 2, valor da função, né? 1, valor da função, já se quer 0. 3, valor da função e assim por diante, né? Posso obter, para qualquer valor de x, o valor da função. O mesmo para y2, né? 0, 1, 2, né? 1 negativo, que vai ser o zero da função. 2 negativo, que vai ser o zero da função. 5, né? 3. Então, eu posso atribuir qualquer valor de x para obter o valor da função, né? Ou seja, nesse último caso, onde x é igual a 5, a minha função vai ser igual a 42, por exemplo. Então, isso permite eu encontrar qualquer valor da função em qualquer ponto, para qualquer valor de x. Vamos apagar essas duas equações. Shift branco, conchete, vou introduzir o y e y2, vou apertar Enter, Tool e Purge. Então vocês vão perceber que não tem mais nada em var, né? Então vou apertar apps, plot functions, entry. Você pode perceber que quando eu aperto choose não aparece nada. Para fechar, eu ainda quero mostrar mais um detalhe. Vamos então colocar vamos escrever outra equação. X menos 3 vezes x menos 4. O que eu quero fazer? Eu vou desenhar ela e mostrar como
Então, essas duas continuaram porque eu não apaguei, né? Então, vou passar a borracha, erase, e vou desenhar. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou apertar em FCN e root. Root significa raiz. E com isso ele vai mostrar a raiz que é em 3, né? O ponto onde a curva intercepta o eixo das abscissas. E se eu quiser encontrar outro, o que eu faço? Vou aproximar meu cursor do outro ponto, vou apertar root e com isso obter a outra raiz da equação, né? Então as raízes da equação são 3 e 4, né? Então, vamos supor que eu tenho uma função desconhecida de terceiro grau ou quarto grau, que se torna difícil encontrar as suas raízes, eu posso vir com o cursor próximo do ponto de intersecção e encontrar o valor da raiz, apertando root, porque root significa raiz, né? Nesse caso vai ser 3, opa, e 4, né? Saí sem querer. Então, ó, novamente, ó, como eu havia comentado, se eu aproximar o cursor do outro ponto, apertar FCN e root, eu obtenho a outra raiz que vale 4, né? Então, para fechar, vamos apagar o que eu desenhei, vamos deletar essa equação e vamos apagar essa última equação que foi escrita. Enter to purge. Então, vocês podem conferir que como eu apaguei com o comando purge, em variáveis eu não tenho mais nenhuma equação escrita, porque eu deletei.